Boa noite, pessoal, tudo bem? Ok, vamos começar aqui finalmente, né? Tava só fazendo uns ajustes aqui. Se você estiver me ouvindo bem, só poder dar um ok, né? Pra gente começar. Então, eu resolvi fazer essa live, né, de uma forma didática, né? Então, ela vai ter três partes, né? Primeira parte aqui eu vou fazer um apanhado geral sobre magnésio. Hoje vai ser magnésio, né? Por exemplo. E que eu vou falar um pouco sobre os tipos de magnésio, né? E aí depois dessa parte eu vou passar umas indicações e vou mostrar como, som tá ok? Obrigado. Como vocês podem fazer para identificar, né, o que você vai ter que ver no rótulo, o que é importante vocês se aterem, né, para não comprar gato por lebre, né, digamos assim. Então só para só um disclaimer importante aqui, né, uma informação importante, né, que esse conteúdo é de caráter meramente informativo e educacional, baseado, né, em protocolos nutricionais específicos e da literatura científica. As informações aqui contidas não substituem o aconselhamento médico, nutricional ou terapêutico individualizado, né? Se vocês quiserem algo mais personalizado, né? E aí vocês podem, eu tenho o meu e-mail de contato aqui na minha bio, né? É o integravita.carlos@gmail.com. Se vocês quiserem um atendimento, algo do tipo que seja algo individualizado, sempre muito importante, ok? Então, assim, né? Durante a live, né? Eu queria saber, por exemplo, eu tô com dor de cabeça frequente, etc. O que que você me indica? Qual a dosagem? Quantas vezes eu tomo? Essas são questões, né, que a gente precisa tratar de forma individual, né? Aqui eu vou falar sobre os magnésios, você vai ver que vai ser abordado isso também, né? Só que é num aspecto geral, né? Então é muito importante que você tenha uma avaliação individualizada para o seu problema específico, né? Então, que eu vou falar só de forma geral, no que pela literatura médico-científica, né, o que já se sabe, né, por esse tipo de magnésio e suas funções, né? Maravilha? Então vamos aqui, né? Aqui, né, eu fiz um guia breve sobre os tipos de magnésio que a gente vai focar de maneira principal. Boa noite, Rosana, tudo bem? Boa noite, Rosmarie. Então aqui, né, eu fiz um guia, né, dos tipos de magnésio principais, né, que a gente encontra no mercado, né? Vou abordar brevemente sobre eles, né, para vocês terem uma noção geral. A gente tem aqui primeiro, né, o dimalato de magnésio. Ele se liga ao malato, né, e a sua biodisponibilidade é alta, né? Ele tem uma absorção de cerca de 40%, mais ou menos. Esses magnésios que têm uma absorção alta, média, é geralmente 40%. O cloreto é uns 30%. O óxido aqui que eu coloquei embaixo, muito baixo, ele praticamente é um laxante, né? Ele não tem muita capacidade de absorção, né? Ele geralmente é o que a indústria chama de filling, né? Eles colocam para preencher a cápsula, né? Basicamente é essa a função dele, né? Então, porque aí você pode colocar no rótulo que tem magnésio, simplesmente, e aqueles suplementos mais baratos, sabe? Que a gente encontra, aqueles polivitamínicos mais comuns que a gente encontra nas farmácias em geral, né? Muitos devem conhecer, né? Então aqui o dimalato, né? Aqui fadiga crônica, dores musculares e energia, né? Então cãibras, né? Principalmente, dores musculares. Ele pode ser bom assim, por exemplo, para quem faz academia, você tomar depois, né? Ele pode ajudar a recuperação muscular ser maior, né? E aqui, né, um disclaimer, né? Como ele é estimulante, você vê, geralmente a gente recebeu o aconselhamento do magnésio, a gente usar para ajudar para dormir, né? Mas aqui, por exemplo, de malato, né? É bom você evitar o consumo depois das 6 da noite, né? Porque senão ele pode afetar o seu sono, né? Porque ele tem essa função estimulante, né? O bisglicinato, né? Ele se liga à glicina, né? Um aminoácido. Né? E é uma coisa, né? O magnésio, por ele ser um mineral, a gente não tem uma absorção muito otimizada dele, né? Se a gente
pegar só o magnésio puro, a nossa absorção não vai ser tão grande. Então vocês podem perceber que o magnésio ele sempre vai se apresentar numa forma ligado a alguma outra coisa, né? O glicinato, por exemplo, é um aminoácido, né? É a glicina. Então ela vai ajudar com que essa absorção seja maior. Tanto que aqui ele está como excelente, né? Porque um aminoácido a gente consegue. O nosso organismo ele sabe o que é um aminoácido já. Ele utiliza, né? Bem. Então o magnésio ligado a esse aminoácido ele vai ter uma absorção melhor, porque é algo que ele já está familiarizado, né? Então ele vai ajudar nesse transporte. Aqui, né? O bisglicinato, ansiedade, estresse, TPM, sono. Então esse aqui é o magnésio bom para você tomar para dormir melhor, né? Você vai ter um sono mais reparador, né? E aqui, né? Ele é o mais seguro para quem tem o intestino sensível. Então, para que às vezes tem pessoas que tomam magnésio, né? Alguns desses aqui ele pode realmente afetar, né? A digestão, pode soltar um pouco o seu intestino, né? Para quem tem esses problemas, é muito importante, né? Então você optar pelo bisglicinato, por exemplo. A gente tem o treonato, né? O treonato aqui em absorção ele está nesse superior, ou seja, ele é o que melhor o nosso organismo absorve. Ele é ligado à treonina, né? Então ele passa, né? Aqui a barreira cerebral, a barreira cerebral. Isso significa o quê? Que ele vai ser absorvido melhor de todos esses pelo cérebro, né? E isso é muito bom, né? Além dessa questão do sono, né? Ele ajuda, por exemplo, tem crianças, meu filho está com dificuldade em aprender, dificuldade em concentração, né? E etc. Ele ajuda muito nessa questão, né? Adultos, crianças podem tomar, né? Magnésio é o mineral mais essencial de todos, né? Se a gente for avaliar aí, né? Então aqui, né? Ele é o que a gente pode chamar de adaptogênico também, né? Que são seja suplementos, seja até estimulantes, né? Que são usados para ajudar, né? O nosso cérebro, grosso modo, a funcionar melhor. Então aqui memória, foco, clareza mental, estudos. Então às vezes a pessoa tem aquilo que a gente chama de brain fog, né? Que tem uns pensamentos enevoados, né? Muitas pessoas que tomam, por exemplo, antidepressivos, né? Elas têm uma carência muito grande em magnésio. E, infelizmente, geralmente o médico não indica coisas acessórias, né? A pessoa que toma antidepressivo, às vezes ela precisa tomar algumas coisas acessórias, né? Principalmente magnésio e dentre outros, né? Para que tenha uma função até otimizada, né? O medicamento, ele tem uma função até ampliada, né? Funciona melhor, né? E aí, com isso, a pessoa pode ser até que consiga diminuir a dose desse fármaco, né? E até, dependendo, conseguir diminuir esse uso, até eliminá-lo, né? Então, o cloreto, né, de magnésio, ele é o magnésio mais comum, digamos, aqui no Brasil, né? Ele se liga a uma molécula de cloro, né? Então, ele é interessante aqui, ó, porque ele ajuda na produção do HCl, que é o ácido clorídrico, né? E ele tem função detox. Então, o que ele vai fazer? Ele pode ajudar na sua digestão, por exemplo. Muito importante, por exemplo, quem tem problemas gastrointestinais aqui nesse caso, por exemplo, a pessoa tem H. pylori, né? A pessoa tem úlceras gástricas, por exemplo, né? A pessoa ela tem uma hipocloridria, né? Que ou seja, ela come algum alimento, principalmente alimentos mais densos, que nem proteína, por exemplo, e ela demora a digerir, ela sente assim, nossa, me sinto pesado, estufado, quando eu consumo um alimento desse, uma carne, uma feijoada, por exemplo, né? Então, o HCl aqui, né, que o cloreto de magnésio ele ajuda, ele pode acabar tendo uma função parecida, assim, né, digamos, com o antiácido, né? E lógico que tem outras funções, né? Ele tem uma absorção média aqui, né? E até porque ele ligado ao cloro, né? Ele vai ter esse sabor mais amargo, né? Se você tomar o líquido, né? Tem muitos magnésios em forma líquida também, né? E ele pode soltar o intestino. Um magnésio ligado ao cloro, né? Ele pode ter uma facilidade maior, né? A soltar o seu intestino, né? Por causa dessa combinação, né? Então, muito, muito atento se você, né? Então a pessoa... Que é muito comum, várias pessoas que têm o intestino preso e ela tem um problema de digestão. É muito comum essa associação dos dois, né? Então aqui o cloreto é o ideal, né? Então a gente pode tomar esse magnésio aqui antes das refeições, das principais, né? Por exemplo, para ter essa otimização, né? Nesse sentido. E o citrato, ele é parecido um pouco com o cloreto, né? Só que ele é diferente na forma que ele é concebido lá, né? Então, ele seria, né? Ele teria
uma fonte cítrica. Como é que eles fazem aqui? Esse é mais comum lá fora, no Brasil não é tão comum, porque a obtenção dele é por meio da fermentação do milho, né? Comumente, né? Porque lá fora eles usam mais o milho, né, até para produção de açúcares, né? Aqui a gente não tem muito essa tradição, né? Mas hoje em dia você encontra, né, magnésios que tem até o citrato, né? Só que até pouco tempo atrás não era tão comum, né? Então ele ajuda aqui, ó, né, constipação intestinal, ajuda no trânsito, né? É parecido nessa função aqui com o cloreto. Claro que todos os magnésios eles vão ter funções gerais, digamos que são comuns entre eles, né? O citrato ele não é só para, principalmente para essa questão aqui, né, do trânsito intestinal. Ele também ajuda nas funções que o magnésio tem em geral, né? Porque o magnésio, assim, além dessas funções que a gente está comentando por alto aqui, ele também pode ajudar, por exemplo, nessa questão que eu falei de cerebral, etc, né? É que assim, tem as funções principais, né, que eu estou comentando. E aqui, né, se usado em excesso, causa efeito laxativo. Tanto que aqui, né, então pra gente ter, ele ajuda no trânsito, não quer dizer que você vai tomar um e já vai soltar meu intestino, né? Ele pode ajudar, às vezes a pessoa é constipada, né? Algumas literaturas falam que a gente percebe se a gente está deficiente em magnésio quando a gente tem o intestino muito preso. Então é deficiência de magnésio. Pode ser um dos indicativos, mas não é assim que funciona, né? Algumas pessoas falam assim, se você vai saber se você está deficiente de magnésio se você tomar magnésio, soltar o seu intestino, significa que você excedeu a quantidade de magnésio que você deveria tomar. Não é bem assim, né? Que a gente está vendo até aqui, né? Porque alguns, que nem o treonato, por exemplo, o treonato ele dificilmente vai afetar o seu sistema gastrointestinal, né? Por causa do tipo que ele se ligou aqui. Então o mais importante é ver com que ele se liga, né? Que nem o bisglicinato também geralmente não solta. Então não é bem essa questão. Que nem agora se a gente vê o cloreto e o citrato, pode ser que o excesso, né? Eles façam com que solte o seu intestino, por exemplo, né? E aqui o óxido, né? Que é o filling, que a gente chama, né? Que é o que geralmente se usa nesses suplementos baratos, né? Só como forma de você colocar ali, né? Contém magnésio, por exemplo, né? E aqui é só um extra, né? Que é o taurato de magnésio. Esse se liga à taurina, né? Que a gente tem a taurina na carne, por exemplo. E esse é muito importante para a questão óssea, muscular. Então, ele vai ajudar o quê? Ele ajuda idosos, por exemplo, né? Que tem problemas musculares, problemas de locomoção, né? E ele ajuda muito também crianças, né? Por quê? Por causa da fase de crescimento. Então ele vai ajudar na síntese muscular. Ele vai ajudar ali na hora que a criança for dormir, ele vai ajudar a liberar o hormônio do crescimento, a ele ser melhor absorvido, né? Então ele pode ser utilizado aqui perto de dormir, no caso das crianças. Os idosos podem usar também, não tem problema o uso do taurato, né, de dia ou de noite, né? Alguns afetam, como eu falei, do dimalato aqui, né? Mas no geral, a maioria dos magnésios, né, eles vão ajudar no sono, no relaxamento, né? E o óxido, muita atenção. Então aqui é o primeiro alerta vermelho aqui, né? Se você vê que tem óxido, desconfie já, porque foi uma forma de baratear, né, aquele suplemento que você está adquirindo, né? Como vocês vão ver aqui, que eu vou pegar alguns para análise, né? Aqui a gente tem, né, os rótulos, né? O que não pode ter no seu suplemento, ou o que a gente tem que olhar se não tem excesso, a gente tem que olhar para evitar, né? Que são os principais, né? E acender um alerta vermelho aí, né? Então aqui, né? Dióxido de titânio. Dióxido de titânio é o principal em que a gente encontra em 90% ou mais aí dos suplementos convencionais, os encapsulados, né? O que é o dióxido de titânio, né? É o titânio, né? Que vulgarmente a gente chama de metal pesado, né? Ele é um corante branco, né? Ele dá aquela cor leitosa, né? Para as cápsulas, a cápsula fica branquinha, né? Bonitinha. Só que ele, olha só que curioso, né? Ele tem o poder parecido com o do treonato, só que para coisa ruim. Ele pode passar a barreira encefálica, né? Ele pode ser, ou seja, ele pode ser absorvido pelo cérebro, só que ele se acumula, né, no cérebro. E isso pode ser o quê? Neurotóxico, né? Tanto que eu pus uma observação, né, que é um corante branqueador, ele é banido na Europa pelo seu potencial genotóxico e inflamação intestinal. Ou seja, ele pode até mudar, né, o nosso DNA, alterar a nossa síntese de DNA. Ou seja, pode causar danos estruturais ao nosso DNA. E além de ser neurotóxico, né? Que eu comentei. Então não
Não é algo convencional, né? E aí você vai ver, por exemplo, em países aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ainda não é proibido. Então o seu uso é liberado pela Anvisa ali naquelas doses, tem as doses seguras que eles falam, né? Mas na Europa, por exemplo, já foi banido, se eu não me engano, em 2004, né? A gente tem aqui o estearato de magnésio. Ah, é magnésio, então é bom, né? Não necessariamente, né? Esse aqui é o que eu falei, né? De filling, né? De enchimento, né? E ele pode. Aqui eu coloquei até aqui a visão holística GAPS, né? Para a gente considerar também algumas bases dos estudos, né? Do protocolo GAPS, né? Que pode afetar não só quem tem intestino irritável, por exemplo, mas pode ser precursor para isso, né? Para a pessoa criar esse cenário, né? Que é o que a gente quer evitar, na verdade, né? Então ele pode criar esse biofilme no intestino e reduzir a absorção. Então, esse filling, né? Que ele é utilizado ali nas cápsulas também, né? Ele pode atrapalhar a absorção do próprio magnésio. Então, fica meio que uma coisa de soma zero, né? Que é o que a gente não quer também. Você comprar suplemento é para você, né? Ter uma absorção otimizada, né? Você não quer o contrário, certo? Dióxido de silício, né? O dióxido de silício ele é um anti-umectante, né? É areia, né? Basicamente. Mas a gente utiliza ele, né? Nosso organismo precisa de silício, né? Só que aí é o problema aqui de evitar, aqui nesse caso é o excesso. Porque é bem comum, né? Geralmente as cápsulas têm meia grama, né? Mais ou menos, né? E a gente quer, né? Meio grama, né? A gente quer que complete essa quantidade, né? Então a gente tem a padronização, por exemplo, né? Então aqui o problema no caso do dióxido de silício é o excesso. Não é de ter dióxido de silício. O dióxido de silício em si não é ruim, né? A gente até precisa para a formação óssea, a formação das unhas, dos músculos também, né? Só que se ele em excesso, ele pode sobrecarregar o sistema, né? De detoxicação. Ele pode atrapalhar, né? Deixar o sistema mais lento, porque vai ficar algo ali atrapalhando a absorção, né? E aqui o dióxido de titânio é um corante artificial, né? E aqui a gente tem outros corantes artificiais. Assim, no caso do magnésio não é tão comum o seu uso, né? Mas só para a gente ilustrar aqui, né? Que pode ser que alguns casos eles ainda coloquem, né? Ou algum suplemento que tenha o magnésio mais outras coisas, né? Então a gente tem o vermelho 40, o amarelo 5, o azul 4. Todos esses que você vê com esses nomes dessa forma, né? Eles são corantes artificiais ou corantes sintéticos, né? Ou seja, eles são obtidos de forma artificial, né? Geralmente, como é que funciona? Com petrolatos, né? A forma de absorção, de extração, né, desses corantes é feito por meio de petrolatos, né? Para que você consiga extrair e você coloca nas cápsulas, etc., para dar aquela cor viva, né? Eles são, né? Muitos são neurotóxicos, ou eles causam hiperatividade, isso aqui é bem comum a gente vê em crianças, né? E até você fala assim, evitar você comprar esses alimentos com essas cores vivas, né? Por exemplo, o cereal matinal, tem aquele cereal que é umas rodinhas assim, né? Bem colorido, tem aquele vermelho forte, doces no geral, né? Aquelas gominhas, gelatina. Gelatina hoje em dia você só vê, é corante puro, adoçante, não tem mais gelatina nem que é 100% só o açúcar ali, né? Eles colocam, todas têm adoçante, né? E corante e artificial. Dificilmente você vai ver uma gelatina ali que não seja assim. E causar alergias, né? Porque, que nem eu falei, por eles serem extraídos por forma de petrolatos, o nosso organismo, ele não o petróleo, né? E os seus derivados, né? Plásticos, etc., são sintéticos, né? O nosso organismo não foi feito para absorver isso, né? E aqui outro muito comum, que é usado para enchimento também, né? Só que é mais para os oleosos, né? Por exemplo, o óleo de peixe, né? Que eles utilizam isso aqui, né? Como filling, né? Que eu falei, que é o enchimento, né? Óleo de soja barra canola são os mais comuns, né? E eles usam também em cápsulas soft gel. Alguns tipos de cápsulas, né? Principalmente essas cápsulas que eu falei, né? Do óleo de peixe, né? Para você chegar naquela textura, algumas eles não colocam só, tem umas que são só de gelatina, né? Tem outras que são de celulose, né? E outras, para ficar aquela textura mais macia, eles colocam alguma gordura, né? E geralmente é a mais barata possível, né? Que seria o óleo de soja, óleo de canola, né? Que são altamente inflamatórios, né? Porque eles têm ácido linoleico, né? Que é bem contraditório aí, né? Algumas teorias mais recentes chegam a falar que ele faz bem, só que a gente sabe muito bem, né, dessa teoria lipídica lá, de trás antiga, né, que
foi feita para substituir, né, as gorduras de origem animal, né, por esses óleos, né, ricos em ômega 6. Ômega 6 é inflamatório, né? O ômega bom é o ômega 3 e ômega 6 rançoso, ou seja, ele oxida muito fácil esses óleos aqui, né? Por isso que eles acabam sendo inflamatórios para a gente, né? Pelo poder de oxidação. E aí a gente pode desenvolver problemas, arteriosclerose, etc., né? Problemas cardíacos, né? Só por conta disso, né? E ele acaba de atrapalhar também a absorção, né, dos suplementos, né? E na síntese da testosterona, principalmente, né? No caso dos homens, né? Que é mais importante, mais de atenção, né? Maltodextrina. Maltodextrina é um açúcar, né? Escondido com alto índice glicêmico. Por que é um açúcar escondido? Porque se a gente comprar um suco, eu até comentei no outro vídeo, né? Se a gente comprar um suco, aquele Clyde, por exemplo, né? Que é diet, eles vão colocar, não contém açúcar. Porque na convenção industrial ali de rotulagem, você não precisa a maltodextrina, mas você saber lá por quê, ela não é considerada pelo sistema de rotulação como um açúcar, né? O açúcar que eles falam ali é o açúcar mesmo, que a gente chama de sacarose, né? E alguns outros, né? A frutose. Alguns eles convencionam em chamar de açúcar de fato, né? Agora, tem alguns outros açúcares, que nem a maltodextrina, a dextrose. O maltodextrina é um açúcar sintético, né? Ele é feito de forma sintética. Então ele é pior ainda que o açúcar de mesa, né? Ó, de alto índice glicêmico. O açúcar de mesa ele tem um índice glicêmico de cerca de 80. A maltodextrina ela pode chegar a 110. Quanto maior esse índice glicêmico, mais rápido ele é absorvido pelo nosso organismo. E no caso de uma pessoa que é diabética, por exemplo, né? Uma pessoa que está querendo fazer uma dieta controlada de fato, vou tomar esse suco aqui, porque ele não tem calorias, né, digamos, ela está sendo enganada aqui nesse caso, né? E a gente tem um caso de muitas pessoas diabéticas, etc., passarem mal, realmente algumas até serem hospitalizadas por conta desse engano aqui, né? Dessa ocultação aqui, né? Alimenta fungos e bactérias ruins, né? SIBO. Isso aqui é um conceito, né, que a gente tem ali na GAPS, de que esses alimentos, né, eles têm uma capacidade muito, por eles serem absorvidos muito fácil, né, eles são fáceis para alimentar as bactérias que a gente não deseja, né? Isso que pode causar alguns problemas em nós, né? Então aqui, pessoal, essa parte aqui do magnésio, né, a parte teórica, digamos, né, seria isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer, né, pode colocar ali no chat, né? E agora eu vou apresentar, né, uma forma que a gente vai usar como se fosse você na... ok, beleza. Agora eu quero adquirir, né, o meu magnésio com segurança, né? E que eu não comentei, né? A gente tem também, que é muito interessante, principalmente assim, eu quero um magnésio, né? Mas eu estou em dúvida, né? No tipo que eu vou usar, etc. Eu não tenho nenhum desses problemas aí. Eu quero tomar porque me falaram que é bom tomar. É essencial, né? Que nem eu comentei, mineral essencial, né? Então, a gente pode usar, tem aqueles que a gente chama de penta, né? Que é o mais comum, é o pentamagnésio. Que esse pentamagnésio, eles são 5 magnésios diferentes, né? E aqui, por exemplo, eu vou só, né? Como é que a gente faz, né? Eu vou apresentar nos 2 sites principais que eu uso e conheço, né? A gente tem aqui no Amazon, né? E o iHerb, né? Para produtos internacionais, né? Todo mundo aqui do Brasil já consegue comprar, né? Esses dois, né? O iHerb são importados, né? Mas eles têm aqui muitas facilidades aqui que eles colocam... Deixa eu pôr aqui, ó. Traduzido, né? Você pode colocar em português, né? Só mudar aqui. E aqui tá o sistema métrico, né? Eles usam aquele sistema imperial maravilhoso lá. Fica ruim de... Tem que ficar fazendo continha, né? Então aqui, por exemplo, né? Magnésio. Ok. Depois aqui o magnésio, né? Só entrar em um só pra vocês verem. A gente tem magnésio em pó. A gente tem várias apresentações do magnésio, né? Tem magnésio em pó, a gente tem magnésio em cápsula, né? Support Muscle Relaxation, que eles colocaram, né? Aqui embaixo vai estar em português, ó. Você não precisa se preocupar, eu vou ter que saber inglês para ler aqui, né? Por exemplo, aqui, né? Esse aqui tem magnésio, eles colocaram aqui, ó. Citrato trimagnésico, né? É aquele magnésio citrato que a gente comentou ali, né? Então, eu vou vir aqui embaixo, ó. Tá em português, tá vendo? Ó, peso de envio, etc, né? E aqui mais embaixo, cadê a... Aqui.
Aqui nessa parte do resumo do produto. Aqui a gente vai ver, ó, sabor. Disponível em sabor laranja e sem sabor. É bom a gente se ater a esse sabor. Esse sabor é natural, esse é um sabor artificial, né? A gente vai ver aqui embaixo, ó. Uso sugerido, ó. Como se usa, né? Aqui eles não converteram, né? Porque só traduziram 10 onças. Depois a gente dá uma olhada, eu posso até explicar para vocês, geral, né? Essas mudanças de quantidade do sistema imperial, do nosso sistema, né? Só para você conseguir converter, né? Então tem. Então a gente tem aqui, né? Produto fabricado sem leite, ovos, peixe, crustáceo ou molusco, né? Que você não precisa se ater, né? Você não precisa se preocupar que ele é manipulado num local onde não tem o. Como chama? Onde não se usa, né, para quem é intolerante, é alérgico, etc. Aqui, né, crustáceo, molusco, frutos secos, amendoim, trigo, soja, gergelim, glúten. Isso é muito importante, né, para quem tem problemas de alergias, né? Ou assim, se você for avaliar um rótulo e tiver constando que tem uma diferença muito grande, né? A gente vê assim, por exemplo, contém soja. A gente vê contém soja e a gente vai ver pode conter soja. Qual que é a diferença? A diferença é que o maquinário que eles usam é um maquinário que manipula, né? Derivados de soja, etc. Né? Mas não que tenha na composição desse alimento, desse suplemento. Né? Agora, no contém soja, é porque geralmente eles adicionaram na formulação do produto, seja na cápsula, seja o produto em si mesmo, né? Que nem eu falei do óleo de peixe, né? Que é muito adicionado, ok? E aqui, né? Trigo, soja. E nesse caso aqui, essa marca aqui, ela é boa. Ela é uma marca do iHerb mesmo. Eles que são os donos dessa California Gold Nutrition. O iHerb tem várias marcas próprias, né? Geralmente é de qualidade. Mas é o que eu falo, né? Acho que no grupo que eu tenho um grupo, né? Pessoal, depois quem quiser participar aí, só me mandar um e-mail para mim, uma mensagem, né? Que eu sempre falo assim, a pessoa vem falar comigo assim, essa marca tal, o Carlos indicou, ela é boa. Aí eu falo assim, gente, eu não gosto de indicar marca, simplesmente falo assim, compra tudo dessa marca que ela é boa, tá? Pode confiar, essa marca só faz coisa boa. Eu falo o quê? Eu falo assim, eu prefiro indicar o suplemento pontualmente. Porque o que acontece? Tem marcas aqui que, esse produto é bom, a gente vê outro produto já não é bom. Que nem, vou pegar um exemplo depois vocês vão ver. Essa marca, tal produto, até dentro do mesma categoria. Tem um tipo de magnésio aqui que é bom, mas tem outro tipo de magnésio que já tem uma coisa diferente, né? Então, é muito cuidado nessa hora, né? Eu vou indicar o produto específico, vou procurar indicar, porque eu olhei o rótulo, né? E pode ser que eles mudem a formulação, então eu estou indicando aqui, a gente vê hoje, né? Essa live aqui na 17 de janeiro. Pode ser que daqui um mês, daqui 2 meses, mude essa fórmula. Que nem aqui do iHerb mesmo. Tinha um suplemento polivitamínico para criança que era muito bom. Aí eu comprei, né? A gente compra até meio que no automático, digamos, né? Porque o produto, ele é o produto X ali, né? Que a gente já adquire, né? Deixa eu só fazer um. Pera aí, pessoal. Só fazer um ajuste rapidinho aqui. Só um momento. Aqui, pessoal. Voltando aqui.
Aqui, pronto. Vamos lá aqui no nosso Amazon. Vamos começar pelo Amazon, né? Então aqui, né, ó, eu vou fazer assim, por exemplo, você, né? Como se fosse uma pessoa, né? Ó, quero comprar um magnésio, né? Claro que às vezes ele puxa algumas coisas aqui, né? E eu vou olhar aqui, ó. Eu quero o que teoricamente uma pessoa, né, faria, né? Eu venho aqui em magnésio, coloco aqui na minha barra de pesquisa. Aqui em classificar eu quero ver pelo mais vendidos, né? Deixa eu ver se o mais vendido ele é bom, né? Ok. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem o magnésio da Nutrify. A gente tem o magnésio Verita. Tem o magnésio da Vitafor, né? Tem o Biotrimag da Pura Vida. E tem o da Essential aqui, o MG Complex. E o Ocean Drop. Tal. O que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou abrir até aqui, ó. Eles em outra aba. Esses 6. Ok? E a gente vai ver assim também, às vezes, será que o mais caro é o melhor? Será que o que está mais vendido é o melhor? Né? Vamos abrir o primeiro aqui, é Nutrify. Nutrify, entra, o som tá saindo aí, né? Nutrify entra nessa categoria ali que eu falei até, né? Ah, eu indico vários produtos dessa marca, mas eu não indico todos, né? A gente vai olhar aqui, será que esse magnésio aqui, né? Eu indicaria, né? Ele é na forma de bisglicinato, né? Bisglicinato de magnésio, né? E a gente vamos avaliar aqui o rótulo, né? Como se estivesse numa farmácia, vai. Ó, bisglicinato de magnésio, que eu falei, né? Ligado na glicina. Ele tem 1.400 miligramas, ou seja, 1,4 gramas, né? Ok? Aí a gente vê aqui, ó, alimentação equilibrada, informação nutricional. E aqui embaixo eles puseram ingredientes também. Isso é legal porque muitas empresas colocam só a informação nutricional, né, numa parte e os ingredientes em outra, né? Aí às vezes aqui você tem que tomar cuidado no Amazon, em específico. Você vem aqui embaixo, ó, tá, informação, ingredientes, ó. Bisglicinato de magnésio, estabilizante de celulose microcristalizada, lubrificante estearato de magnésio, cápsula verde, estabilizante hidroxipropilmetilcelulose, glacina descarragena, acetato de potássio e corante clorofila cúprica, ok? Beleza. Vamos ver aqui, né? Bisglicinato, ok. Tem o estabilizante a celulose, isso aqui é usado microcristalizado, isso aqui é usado na parte da cápsula também, né? Estearato de magnésio para dar aquela fluidez da cápsula, etc, né? Aqui nos ingredientes a gente sempre vai ver o quê? A ordem em que os ingredientes aparecem é o quanto ele tem, né, em quantidade. Então, quanto mais para o final, menos ele tem, né? Aqui eles separaram até. Esse aqui é o magnésio em si mesmo, né? O pó, né? E aqui tem a própria cápsula, né? Lá tem hidroximetil propilmetilcelulose, né? Que é a formulação da cápsula, né, de celulose. Glaciante para dar a forma, né? Acetato de potássio e corante e clorofila cúbica. Lembra que eu falei dos corantes? Mas então, em específico aqui, esse corante, a clorofila cúprica, ela é um corante natural. Ela é obtido de plantas, né? A clorofila. Então, essa cápsula dessa marca em específico, ela é verdinha, né? E aqui o que a gente tem que se ater muito, né? Então aqui, vai, se a gente fosse avaliar, a gente dá uma nota 8, né? A única coisa aqui ruim aqui seria o estearato de magnésio, né? Que tirou um pouco da avaliação aqui, né? Mas aí a gente vai ver aqui o que, né? O que a gente vai avaliar, né? Ó, quanto que a gente tem, né? Se a gente tem 1,74 em duas cápsulas, quanto o cabo da cápsula tem de magnésio? Exatamente. Porque se tiver pouco, né? Eles usaram muito do enchimento que a gente falou ali, né? A gente tem que olhar isso também. Então vamos ver aqui, ó. Duas cápsulas, olha só, o que eu comentei ali, né? Aqui tá que tem 1,4, né, gramas, ou 1.400 miligramas. Aí a pessoa leiga, ela vai olhar e vai assim, então cada cápsula tem isso? Não, isso não é quando tem em cada cápsula. Às vezes isso é um artifício, né, que a indústria faz, ela coloca aqui, por exemplo, chega uma outra empresa, coloca aqui no magnésio bisglicinato, ela coloca 3.000 miligramas. Aí você vai lá na farmácia, você vai olhar os dois, e vai, tá mais ou menos o mesmo preço. Você fala assim, não, vou levar esse aqui. Esse aqui ele tem 3.000 miligramas. Ele tem muito mais que esse aqui tem 1.400. Aí você vai ver, aí você tem que olhar o quê? Atrás, que é o que importa,
O rótulo, né? Informação nutricional e ingredientes. Aqui ele vai colocar a informação nutricional, que é o quê? A porção. Geralmente a porção aqui, né? Ele colocou 2 cápsulas, que é o padrão, geralmente, né? Tem alguns que são 3, né? Então, olha só. 2 cápsulas, né? Pra gente ter aquela quantidade, ó, o bisglicinato de magnésio, o que que ele fez, né? Ele fez a soma da glicina com o magnésio. A gente chegou a 1.400 aqui, né? A soma dos dois, né? Do aminoácido glicina e do magnésio. E aqui, supostamente, tem 77%, né? Dos valores diários, que é uma tabela, né? Que a gente tem ali, padronizada. Né? Então aqui, ou seja, 1.400. 340 compõe a cápsula, compõe essa outra parte do feeding, né? O enchimento. Então não é muito, né? Se a gente for ver, desses compostos adicionais, né? Que não são necessários, digamos, né? Mas a gente tem que colocar, né? Para ter a cápsula, para ter completar a dose, né? Então aqui se a gente for dividir por cápsula, cada cápsula, na verdade, aqui, ela vai ter 700 das gramas aqui, né? Ela vai ter 700, né? Aqui é um 74. Ela vai ter 700 miligramas cada cápsula, certo? De quê? Do magnésio, do bisglicinato de magnésio. Enquanto aqui, se a gente pegar dessa aqui, vai ter 800, né? 800 arredondando, né? Então, ok, cada cápsula ali de magnésio, ela vai ter essa quantidade. Não é esse 1.400, né? E aqui você vê que a glicina ele não pôs, né? Porque a glicina ela não tem um valor diário estabelecido. Agora o magnésio aqui ele pôs 77, né? A gente arredondando aqui dá mais ou menos 300 de magnésio, né? Que é o quanto você... Porque é que tem, né? A dose, ela é baseada como, né? Se a gente tomar muito acima daquela quantidade, que nem eu comentei daqueles outros magnésios, eles podem ser laxativos, né? E se a gente tomar acima da quantidade desses magnésios que não são laxativos, mas você tomar acima, não que ele não vai soltar seu intestino, mas ele não vai ter o efeito, assim, você passa a ter um grau, né? Uma dose máxima, ótima. Se você passa dessa quantidade, não vai fazer muita diferença você tomar. Então você está, entre aspas, gastando seu dinheiro à toa, né? Então é legal assumir esses valores diários, em alguns casos, né? Não são todos que são exatos, né? E tem a coisa que eu comentei, do bioindividualismo, né? A gente, às vezes, é bom avaliar exatamente, né? Se a gente precisa, quanto a gente precisa, né? E aqui algumas informações, né? E o que a gente faz, né, pessoal? Só isso aqui do Amazon, ó, aqui eles puseram, né, algumas das informações, isso aqui quem preenche é o Amazon ou o vendedor, né? Esse aqui, outra coisa que a gente vai se ater aqui, né? Ó, a gente tem aqui à direita, né? Deixa eu... Não sei se está aparecendo... Ah, tá. A gente é enviado por quem está enviando esse produto para você. Aqui é o Amazon, né? Vendido por. A gente tem esse cenário aqui, né? E aqui às vezes tem enviado por Amazon, vendido por Amazon. Às vezes tem enviado por essa pessoa aqui, né? Esse lojista, e vendido por ele. Então às vezes você tem que ter muita atenção, né? O preferencial é que ele seja adquirido, de preferência, né? Com o Amazon. Vendido e enviado pelo Amazon, né? Se você vê aqui não tem, né? Você pode olhar aqui ó, embaixo, ó, comparar com outras 22 ofertas a partir de tal aqui, né? Ó, ele tá aqui R$38, né? Ele vem 60 cápsulas. A gente aprendeu aqui que essas 60 cápsulas, elas compõem cada 2 cápsulas é uma dose, né? Que é essa informação nutricional da tela aqui. Então ele tem 60 cápsulas, mas ele tem 30 doses, né? Ou seja, isso aqui dura aproximadamente um mês para uma pessoa, certo? Então aqui a gente vai fazer uma conta de papel de pão aí, né? Vou até só colocar aqui para vocês. A gente vai pegar esse valor, né? Para estimar quanto que é uma dose. Aqui dá mais ou menos, arredondando, dá R$1 e pouquinho, né? R$38, né? Para a gente ter uma noção também, né? De se compensa, qual compensa mais, qual não compensa, né? Então aqui a gente chegou a um valor, mais ou menos R$1 por dose, certo? E a gente vai ver aqui, né? Vamos ver se esse vendido por aqui, esse vendedor, se ele é um vendedor. Já tinha aberto aqui. Confiável, né? Ó, ele tem 94% de avaliações positivas. É outro fator que você tem que ver se não for o Amazon, né? Mas você também pode aqui, né? Que eu falei, aqui em comparar outras ofertas, você clica aqui, vão aparecer vários outros vendedores. Pode ser até que tenha o Amazon aqui também. E nem sempre, né?
o Amazon que fica ali no topo, né? Pode ser às vezes outro, às vezes esgotou, né? Ó, aqui a gente tá vendo aqui, não tem vários. Ó. Aqui. O segundo fator que você pode avaliar, né? Não tem com o Amazon, vou ter que comprar com o ontologista. Terceiro, pode ser interessante você comprar com quem? Com o próprio produtor aqui, né? O fabricante, a Nutrify. Aqui, ó, por exemplo. Nutrify oficial. E a gente tem que ver se é o Nutrify oficial mesmo, é o Nutrify. Às vezes a pessoa coloca um nome não sei o que oficial, né? E não necessariamente são eles. Você tem que ver aqui embaixo, ó. Tem esse aqui, BRG Suplementos Nutricionais, né? Tal. Bairro Valflor, etc, né? Pra saber se são eles mesmos, né? Esse aqui é o nome comercial, né? Nem sempre vai ser o nome Nutrify, né? Pra ter certeza que são eles, né? Ok, a gente vê essas questões, né? A gente vai fazer uma última análise nesse aqui em específico, que é o que a gente vai ver. A gente vai olhar aqui se essas informações que estão no Amazon, né? Estão atualizadas, se elas batem, né? Ó, às vezes você pode olhar aqui, né, embaixo, ó, essa ingredientes aqui. Isso aqui geralmente ele nem sempre, né, está atualizado, né? A gente pode dar uma olhada aqui por alto, consumir com bisglicinatos, celulose. Pelo jeito, ele está conforme, né? Aqui embaixo está conforme ali em cima. A gente só faz uma última verificação, né? A gente vai entrar no site da Nutrify. Vamos aqui no site da Nutrify. A gente digita magnésio. Depois é sempre bom vocês conferirem, que nem aqui no final alguma área que eles colocam o CNPJ deles. É bom vocês tirarem essa prova aqui, né? Ver se são eles mesmos aqui, ó. Nutrify é operada pela Afterclick, tal. Aqui tá falando que é operada, né? Não necessariamente que... Então tem que procurar depois, qualquer coisa, né? Ou se ela estiver muito bem avaliada, né? Então vamos aqui, a gente vai digitar magnésio, né? Você pode até comparar o valor, né? É que geralmente para pôr marcas nacionais não tem tanto risco de falsificação de marca, digamos assim. Mas no marcas americanas, por exemplo, como o Now, eu já vi muito Now oficial ali no Amazon. E não é oficial, de fato, né? A gente vai só conferir se o rótulo lá bate com o rótulo do site oficial deles, né? Que tem aqui, né? É o mesmo magnésio, ó, tá vendo? Bisglicinato, né? E tabela nutricional aqui, ó. Glicina a mesma quantidade. E aí você olha que curioso, né? Aqui a informação nutricional, o valor diário, colocou 48%, lá estava 77%. Ou seja, aquela informação talvez é mais provável que ela esteja desatualizada. A dose de magnésio talvez tenha sido revisada de lá para cá, não sei quando que é aquele anúncio, aquele, né, do Amazon, e você vê que está quase metade aqui, né? Mas isso é a mesma quantidade, ó. 200 miligramas, 1.200. É a mesma quantidade que tem lá. Mas foi revisado, ó. É menos da metade. Ou seja, você pode tomar até 4 cápsulas desse aqui, seguindo os valores diários, né? Que você vai, para você atingir, né, a sua meta diária, né? E aqui vamos ver os ingredientes: bisglicinato, celulose microcristalizada, lubrificante estelato magnésio, ó, cápsula verde, estabilizante hidroximetil, propilcelulose, glaciante descarragena, acetato de potássio e corante de clorofina cúprica. Não mudou os ingredientes, mesma coisa, né? Então a gente, ok, né? Tudo certo, né? E aí, pessoal, eu vou aproveitar, né, esses que eu indico, né? Esse aqui eu compro dessa marca também. Esse aqui em específico eu já comprei. Eu uso bastante aquele Penta, né? Pentamag deles. Que eu vou colocar aqui para vocês. Então esse aqui, digamos que eu aprovaria, ok? Vou passar para vocês o link ali, enquanto não carrega. E aí, ok, esse foi o primeiro, né? Aí agora vamos avaliar um ali do iHerb, né? Para vocês verem a diferença, né? Depois que eu expliquei como é que a gente faz para avaliar por alto, né? E depois eu olho assim, vendo o mais barato, só pra gente ver se tem algo assim,
se compensa, se tem o mais barato, se não compensa, né? Então, ok. Ó, aqui a gente foi no iHerb, né? E eu vou analisar aqui, né, o importado, né? Com base, eu vou colocar no mesmo estilo, né? Então, seja de cápsulas, né? Ver se tem o bisglicinato, ver a quantidade. Tudo para vocês conseguirem ter um parâmetro, né? Ó, eu coloquei aqui magnésio, ele organizou por destaque. Vamos colocar mais vendidos. Às vezes a gente vai querer organizar por preço, por exemplo, né? Ó, Doctor's Best. Doctor's Best é uma marca muito boa, né? Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui já ele tem o glicinato, né? Que é o mesmo que o bisglicinato aqui, porque às vezes ele traduz, né? Traduz um pouco ao pé da letra, o sentido muda um pouco, né? Lembrando, né, pessoal, que o iHerb ele tem aquela questão do remessa conforme, né? Então você vai olhar aqui o valor, você embute aqui, além desse valor, você já pensa aí, vou colocar mais 60% mais ou menos, né? Então esse aqui ele é 113 e que ele está com 10% de desconto, o preço normal dele é 126. Você coloca aí mais 60%, né? Adiciona mais ou menos R$65, vai para 180 mais ou menos, né? Só que o que a gente tem que se ater aqui, né? Ó, esse aqui ele vem 240 comprimidos, né? Deixa eu só colocar aqui o link, magnésio, Nutrify. Depois eu vou atualizar a descrição, né? Desse vídeo contendo todos os que a gente tratou aqui, os bons, né? Os eliminados eu até posso colocar embaixo, mas eu coloco só o nome, né? Pra você não erroneamente comprar, etc, né? Vamos avaliar aqui o Doctor's Best. É uma marca boa, né? Ó, magnésio de alta absorção. Esse aqui é um lisinato glicinato. Então ele tem aqui 2 aminoácidos, a glicina e a lisina, que são aminoácidos essenciais. Então ele aqui vem 240 comprimidos, 100 miligramas por comprimido. 100 miligramas do quê, né? Será que é 100 miligramas de magnésio? A gente não sabe, né? Aqui tem a rotulagem dele, né? Mas ela está em inglês. Você vê aqui em inglês. Algumas coisas a gente consegue analisar, né? De forma assim por alto, né? Olha só. Ali naquele anúncio aqui em cima, eles foram mais transparentes. Ó, 100 miligramas por comprimido. É 100 miligramas de magnésio, de fato, né? Olha só aqui, ó. Ele contém, né? Ó, cada cápsula, deixa eu pôr ali embaixo em português, para vocês verem aqui, né? Melhor. E o iHerb, eles são bem fidedignos ao rótulo, eles atualizam. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que procurar o site do fornecedor do fabricante lá nos Estados Unidos, né? Para eu achar se tá certo. Nesse caso, eu não preciso, né? Aqui, né? Puseram algumas informações, né? Eles põem a função geral, muscular e ao sono. Esse aqui, mineral, saber alguma marca registrada deles, né? Suplemento alimentar, ó. Não tem o não GMO, né? Que é o não contém nada transgênico, né? Não tem glúten, não tem soja, é vegano, né? Aqui, né? Magnésio de alta absorção, tal, 600 sistemas. A gente precisa ver, né? É a composição aqui, né? Então, se a gente for ver, ele tem a mesma quantidade que aquele da Nutrify de magnésio por dose, né? Lá tinha 200 miligramas. Então, a gente vê que, de uma certa forma, é meio que padronizado, né? Ó, vamos ver aqui os ingredientes, ó. Outros ingredientes, eles puseram... Outros ingredientes aqui eles estão falando o quê, né? Além do magnésio, né? Ele tem o que mais, né? Que o magnésio é o principal, né? Que a gente quer. Então ele tem celulose microcristalina, coroscarmelose sódica, estearato de magnésio, fonte vegetal, ácido esteárico, hidroximetilpropilcelulose, dióxido de silício e hipromelose, né? Não aí tá nos últimos, né, ingredientes aqui, né? Então, aqui pela avaliação que a gente faz aqui da composição dele, é uma composição boa, né? Também. Ele tem, e a gente vai fazer, vamos comparar um com o outro, né? Você, mas é importado, será que não vai sair mais caro, né? É uma conta que você tem que fazer. E essa questão que eu falei, né, dos 60%, eu estou me referindo aqui a São Paulo, né? Por exemplo, às vezes quem mora em Minas Gerais, se eu não me engano, tem um imposto a mais, por exemplo. Então pode chegar a 80%. Depende da sua cidade, há alguns, né, do seu estado, da sua cidade, alguns impostos diferentes adicionados aí, né? Então você tem sempre se ater a isso, ok, pessoal?
Para alguns lugares pode ser mais do que 60, pode ser 80, né? Sempre bom pôr na balança, né? Então vamos ver aqui. O legal do site do iHerb é que eles colocam aqui ó, o preço por dose ou porção. Aqui, né? 94 centavos, mas eles estão colocando com base nesse preço aqui, né? A gente teria que adicionar aquele 60%. Então a gente pegar aqui, né? Tá dando quase R$1. Então é quase 1,60 por dose barra porção aqui, né? Então, se a gente for ver, tá quase, né? Aquele, lá tava 1,25 mais ou menos, né? Vou pegar aqui, nesse caso desse anúncio em específico, ó, R$40, vai, arredondando, né? Vem 30 doses, né? Então a gente vai 1,25 mais ou menos, né? Cada cápsula. Aqui no iHerb sairia por 1,60, né? Com os impostos que eu comentei, né? Então, esse aqui, ele é muito bom também. Vou indicar para vocês. A formulação dele é boa, né? Ele não tem, que eu vi aqui, nada que a gente possa falar, não pode por isso, não tem soja, eles até especificam, né? E o da Nutrify eu não lembro se eles colocaram, né? Pode conter. Não colocaram pode conter aqui, né? Que geralmente tem que colocar. Esse é o mais atual, né? Esse do pode conter. Né? Antes não tinha essa questão. Acho que coisa de 10 anos pra cá, né? Certo? E agora, vamos ver o segundo aqui. Ó. Então essas questões, né, de loja, de como ver. Né? Ó, esse aqui ele já é um pouco mais caro. Ele custa R$70. É o próprio Amazon aqui que está vendendo no caso, né? Então a gente tem um checklist do que a gente tem que ver, né? Eu tô comentando aqui, né? É de quem vende, etc. Põe uma pessoa famosa aqui pra fazer jabá, não muda nada pra gente, né? Ok, magnésio quelato trio. Esse aqui, ele é quelatado, né? É a forma como ele se apresenta. E ele não é um magnésio bisglicinato apenas. Ele aqui, ó, ele tem já o bisglicinato também. Ele tem o de malato, né? De magnésio malato. E tem o taurato. Maravilha, é um trimag, né? Que eu falei do pentamag, ele tem o trimag, certo? E ele tem 60 cápsulas, ok? Ó, aqui parece que eles não colocaram. Aqui, é o principal, né? Ó. Ele tem 30 doses também. Ele tem 60 cápsulas, né? Só que são duas para formar uma dose. Igual o outro lá, né? Aí você vai ver aqui, ó, olha só. Geralmente esses que são trimag, pentamag, né? Pode ser que eles acabem tendo um pouco mais desses fillings que eu falei, fillers, né? E isso vai fazer com que o percentual de magnésio seja menor. E é o caso desse, ó. Esse ele foi adicionado B6 também. Então ele tem, né, B6 é interessante, né? Para funções neurológicas também, né? Ok. Então aí aqui, né? Tem essa adição. E o magnésio em si, aí esse magnésio aqui que eles colocaram, é uma divisão, né? De todos aqueles que foram mencionados, né? Alguns fabricantes, eles colocam a quantidade, outros não. Então, no caso desse aqui, a gente vai se orientar como? A gente vai se orientar pela ordem aqui embaixo, né? Bisglicinato de magnésio. Legal, é o primeiro ingrediente. Então, ele é mais rico em magnésio, né? No bisglicinato. Segundo, dimalato de magnésio. Terceiro, taurato de magnésio. Legal. Aí ele tem o cloridrato de piridoxina, que é a B6. Em quarto lugar aqui, né? Beleza. Aí aqui tem a celulose microcristalizada, antimectante estearato de magnésio. Você vê que a maioria usa. Infelizmente não tem, né? Até porque é magnésio também. Mas tá lá no final, pelo menos, né? Ele tem antiumectante estearato de magnésio. Ó, você vê que aparece aqui. Pera aí. Ah, não, desculpa. Tem a celulose, que já é um antiumectante também. E tem o estearato na sequência. E dióxido de silício. Esse aqui tem algumas coisas dele, parecido até com aquele da iHerb, né? Mas aqui que a gente tem que ficar atento, olha só. Composição da cápsula. Gelatina, ó, legal, gelatina, não é celulose. E corante inorgânico, dióxido de titânio. Olha só, aqui é muito ruim, né? E a gente vê aqui alguns fabricantes, eles podem colocar assim, ao invés deles colocarem
dióxido de titânio, eles vão colocar INS 171. Você vai ler aquilo, o cliente, né? O que é INS 171? Eu tô aqui na farmácia, escolhendo meu magnésio com pressa para comprar para ir embora para casa, né? Não sei o que é isso. Não deve ser nada demais, né? É um corante. Corante inorgânico, né? Eles usam esse termo inorgânico, né? Nesse sentido aqui, nesse caso do dióxido de titânio, né? Seria algo artificial mesmo, né? Então aqui é o alerta vermelho aqui, né? Você está tomando um magnésio, qual que é a utilidade do magnésio, né? É ajudar na sua questão cognitiva, né? E etc, né? Aí você vai e toma esse que tem dióxido de titânio. Você está empatando ali, né? O seu suplemento, né? Isso não é o que a gente quer, né? Isso aqui é aquele, né, que eu falei, o corante branqueador, da cápsula leitosa, né? Etc, né? E aí aqui a gente tem aquela questão de pureza do rótulo, clean label. Nesse caso aqui ele seria reprovado, né? Nessa questão do clean label, né? Ele não passa, né? Nesse caso. Então esse aqui eu já não indicaria. E ele é, aqui no ranking, o pessoal está em segundo, ó. Ele é um Trimag, né? Então assim, para quem não tem uma categoria específica, eu não me importo com magnésio. Eu quero tomar porque eu quero algo mais geral, assim, né? Um polivitamínico, entre aspas, de magnésio, né? Nesse caso, isso aqui seria reprovado, né? Porque você está empatando ali, né, o seu suplemento. A cápsula leitosa, branquinha, bonitinha, né? Ele é o segundo mais vendido. Ele custa R$70, né? Então, às vezes, a indústria usa essa forma de artifício, né? Põe um Trimag, 3 magnésios, etc. Só que acaba o barato saindo caro, né? E nem é barato, né? R$70. É o dobro quase do preço desse, né? Então, não compensa, né? Então, esse aqui é reprovado, né? Esse a gente não indicaria, por causa dessas questões que eu comentei, né? O próximo a gente tem aqui da Vitafor, né? Magnésio Plus. Às vezes eles põem esses termos aqui, né, para dar uma atraída para o cliente. Magnésio Plus, super magnésio, hipermagnésio. Isso aqui, em termos gerais, não significa nada, né? Você não toma cuidado para não se guiar, né? Põe esse plus, extra, ômega, isso, aquilo, né? Ômega já é outra coisa, né? Já dá ômega 3, né? Ok? Então aqui tem fonte de magnésio B6. Esse aqui é um magnésio com B6, muito parecido com aquele que a gente viu anteriormente, só que provavelmente ele é só um magnésio ligado a B6, né? Vamos ver aqui, ó, se eles colocaram. Tem aqui do próprio rótulo, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu nem vou avaliar aqui embaixo, né? Que eu falei, e automaticamente eu já não preciso olhar o site. E dificilmente esses que usam esses compostos, que eu falei, de dióxido de titânio, por exemplo, eles mudam isso, né? A gente vê no caso da Vitafor, da Nutrify, eles preferiram usar a clorofila. Melhor, né? Natural, etc. Tem algumas funções até terapêuticas aí, né? Ó, esse aqui, ele é o bisglicinato com B6, cloridato de piroxidina. Ó, ele tem mais ou menos a quantidade aqui, né? Ele tem 90 cápsulas, né? E a porção dele são 3 cápsulas, olha só. Você tem que ficar atento aqui, né? Então, para você atingir uma dose, você precisa tomar 3, ok? Ou seja, né? Ele tem 30 doses também. O mesmo que os outros dois lá que a gente viu. Para você ter a mesma quantidade de magnésio aqui, ó, né? Só que ele acaba tendo 350, né? O outro lá era 200, né? Esse da Nutrify, né? Então a gente tentar adequar aí a dose, né? Vamos ver o custo-benefício, né? O outro lá ele tinha só 200, né? Esse é 350. O da Vita também é 350, né? Então vamos ver aqui, né? Bisglicinato de magnésio, celulose microcristalizada, cloridato de piridoxina, B6, antimectante estearato de magnésio, composição da cápsula, hidroxipropilmetilcelulose, HPMC, água purificada, gelificante carragena e conservador acetato de potássio. Ok, beleza. Esse aqui, ele não falou nada, né, sobre o dióxido de titânio, né? Então, em tese, né, essa cápsula tá bem branquinha, né? Esse aqui, em tese, aqui ele tá com uma composição boa, né? A gente olha aqui embaixo. Por enquanto, não. Aqui. Não tem nada assim, né?
Esse tende a ser branco, assim, né? Então o que a gente faz? A gente vai pegar e vai procurar Magnésio Plus. Aqui na nossa Vitafor, Magnésio Plus. Eu vou corrigir aqui que eu disse. Magnésio Plus, o site da Vitafor tá 78. Aqui parece que ele nem tá disponível. Quando aparece assim, ver as opções de compra, que o preço talvez está um pouco alto. Os padrões aqui, né? O quem tá vendendo, não são pessoas com avaliações tão boas, muito novas, etc, né? Ó, tem que avaliar aqui, né? Não sempre, não significa assim, eu não vou comprar então porque tá assim, né? É sempre dar uma olhada aqui, né? 74, 73, depois ver aquilo que eu falei, né? O vendedor é bom, não é o Amazon, ele é bom pelo menos. Tem a Vitafor vendendo? Não tem? Então vocês fazem esse pente que eu falei, assim, né? Esse aqui só vendeu 3, ó, 72 avaliações, então ele vende há pouco tempo. Então vamos olhar aqui no site da Vitafor. Aqui, ó. E a Vitafor tem que tomar cuidado, né, pessoal? Tudo bem, Jandira? Olá, boa noite. Tem muita falsificação, né? Principalmente no Mercado Livre, até no Amazon, né? Então aqui, ó, o nosso único site no Brasil é a Vitafor. Eles já fizeram matérias, né, falando assim, você tem que olhar como é que é a tampa, etc, como é que é o rótulo, porque tem muita falsificação mesmo, né? Aqui, né, o Magnésio Plus é o mesmo que a gente viu, magnésio com B6. Vamos ver a composição se tá igual, né? Aqui, ó. Acetato de potássio, carragina, amido modificado. Isso aqui não tinha no outro, né? Ó. Olha só aqui, a cápsula, água purificada, amido modificado, estabilizante de hidroximetilcelulose. Essa informação, se eu não me engano, foi ocultada, eu não prestei atenção. Por isso que ela é branquinha desse jeito. Vamos ver aqui de novo. Será que eu não prestei atenção? Olha só que curioso, ó, esse rótulo, ó. Não tem aqui, ó. Não tá falando amido modificado. Maisena, né? Maisena. Pra ficar branquinha assim, né? É uma luz amarela, digamos, né? Não é tão ruim, né? Mas é modificado, né? Ou seja, tudo que eles põem esse modificado, o nome que é transgênico, né? Então vocês têm que se ater. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim quanto o dióxido de titânio, né? Mas seria uma luz amarelinha aí, né? Pra gente indicaria ou não. E aqui estão pondo os diferenciais, a questão de composição, dados, né? Dados científicos, eu coloco embasamento aqui, né? Pego de estudos, tudo, né? Ó, copiaram os estudos aqui. O que eu acho que assim, que estragou foi essa questão, né? Não é tão ruim quanto esse, né? Porque já tem uma coisa assim, neurotóxica, né? De fato. Mas não é o melhor, né? Digamos assim. Deixa só eu. Cadê aqui pra colocar o. Passar aqui pra vocês esse aqui. Que eu não coloquei ali ainda. Peraí. Aí. A gente passa pro próximo. Então aqui a gente teve, né, curiosamente, a gente teve aqui um aprovado, um reprovado e um meio a meio, né? E a gente tá no meio do caminho, né? E aí você vai considerar o quê, né? Aí nesse caso. Aqueles fatores que eu falei, né? Você vai considerar o preço também, né? Já que ele não foi aprovado, né? Esse aqui é 240 comprimidos, né? Eu vou passar aqui para vocês o link aqui na live. E esse aqui é o Doctor's Best Glicinato Lisinato. Ele tem duas, né? Que eu falei, dois aminoácidos, né? Vou colocar aqui para vocês no chat. Depois a gente. Doctor's Best Magnésio. Todos que eu colocar foram os aprovados. Os outros eu vou pôr depois na descrição. Não indicados. Aí vocês vão ter um resumo, né? Aqui também. Na descrição da live, né? Para facilitar, para consultar, etc. Beleza. Então aqui a gente, né? Viu que esse aqui, né? Eu posso indicar, mas é o que eu falei, né? A questão de vocês olhem essa questão do filler, né? E nesse caso aí seria o da cápsula, né?
que tem esse problema, né? Não é algo assim, é que nem a gente tem aquelas classificações, a gente, né? Eliminado, né? Etc. Não chega a eliminar, né? Mas se a gente fizer um score, pontuar de, como eu falei, né? De 0 a 10, ele estaria com uma nota 6, 7, né? Então esse aqui eu vou pôr o link ali para vocês. Tem opção com 2 cápsulas, com 2 frascos, com um frasco. Ele é a vantagem que ele tem a B6, né? Se você precisar da B6, pode ser interessante para você, né? Que é isso que eu falo, né? Esse é o Vitafor. Magnésio. Da função, né? Vitafor. O corretor aqui desarrumou aqui. Fiz uma coisa ali. Ó. Beleza? Vitafor magnésio, ok. Vamos pro próximo aqui. O próximo a gente tem o da Pura Vida, Biotrimag. Né? Pelo nome que já diz aí, ele é provavelmente 3. Né? É muito comum os trios ser essa composição aqui, ó. Bisglicinato, dimalato, taurato. Certo? Com 3, né? Esse é muito parecido a composição com o daquela Vita lá, né? Que a gente viu antes. Que foi reprovado, infelizmente. Né? Aqui eles põem um gráfico com algumas funções, né? Aqui a gente tem a tabelinha, vamos... Ó, esse aqui tem só a informação nutricional. Ó. Esse não tem os ingredientes aqui, né? Eles fizeram só a tabela nutricional. Né? Proteínas, gorduras soltas. Isso aqui é até mais detalhado, né? Do tipo que depois que é um aminoácido, né? Que nem eu falei, né? Então aqui proteínas e gorduras totais. Aqui entraria e saturadas, né? Entraria aqui os aminoácidos, né? E magnésio 270. 3 cápsulas tem 270, né? Aqui a gente não encontrou informações dos ingredientes, que é uma parte muito importante, né? Ó, não tem. Talvez no rótulo tenha, né? Mas fica ruim de ver, ó. Tudo torto aqui e não tá, né? Então vamos olhar aqui embaixo. Se a gente encontra os ingredientes. Olha só aqui, ó. Óleo de coco, legal. A cápsula gelada. Então o veículo dele é oleoso, né? Bem diferente do padrão. Né? Não que seja ruim. Né? Cápsula feita de gelatina, água purificada, umectante glicerina, corante natural, clorofila cúprica, bisglicinato de magnésio, malato de magnésio, taurato de magnésio e emulsificante lecitina, mas é a lecitina de girassol. A lecitina tem que tomar cuidado, né, pessoal? A de girassol não é tão ruim, né? A de soja é mais complicado, né? Mas a de girassol, né? Um pouquinho mais aceitável, né? Ok, por enquanto olhando aqui, vamos ver aqui no site deles, né? Lá, Pura Vida. Vamos ver aqui Pura Vida. Eu quero entrar no site da Pura Vida. Ele já tem aqui no site deles uma opção com 120 cápsulas, né? Biotrimag, esse aqui. É o mesmo que a gente viu lá. Glicinato, malatosa. Então vamos ver aqui se eles atualizaram, né? Porque às vezes às vezes o Amazon, né? Que eu falei, ele não atualiza, né? Não, tá mais defasado ali. Eles não costumam ficar olhando muito isso. Geralmente tem que ser a marca. Tem algumas empresas que a própria marca ela audita aqueles anúncios lá, né? Ela fica de olho né? Se ela muda alguma coisa, né? Que eles estão explicando por alto o que é cada magnésio, né? Os benefícios. Ok, aqui é a tabela, né? A gente já viu lá no outro. Aparentemente é igual. E aqui muito importante, né? Ele vem 120, então esse aqui se são 3, aqui tem 40, né? 40 doses. Ó. Os ingredientes. Óleo de coco, cápsula água purificada, gelificante de gelatina, umectante glicerol, corante sais de potássio, mudou. Os sais de potássio são os corantes e sódio.
corante de sais de potássio e sódio. E clorofila cúprica. Beleza. Bisglicinato de magnésio. Malato de magnésio. Taurato de magnésio. Aqui tá aurato, mas faltou acho que o T, né? E emulsificante de lecitina, que eles nem especificaram, né? Qual que é a lecitina a mais. Ó, alérgicos pode conter soja, não contém glúten. Então deve ser a de girassol mesmo, porque senão aqui no pode conter eles mudariam para contém e não para pode conter, certo? Então assim, olhando aqui, né? É uma opção interessante também, né? Aí vocês têm que fazer, né, aquela avaliação que eu falei, né? Ah, quanto tem em cada dose, quanto que é cada dose, né? Eu não vou ficar calculando um a um aqui, né? Então eu fiz o do primeiro ali para dar uma noção para vocês, né? Dessas quantidades, né? Então esse aqui, digamos, tá. Esse aqui eu aprovaria também. Né? Esse tem que ver a dose, que esse aqui já é de 60, né? Aquela questão dos enviados, dos vendedores aqui, né? É o... Pura Vida costuma ter produtos muito bons, né? E eles costumam fazer umas fórmulas até inovadoras aí, que nem esse aqui que tem óleo de coco, né? Não que o... Que nem a vitamina D, ela é boa a ser lipossolúvel, né? Agora o óleo de coco não faz... Nesse caso aqui não tem tanta diferença, né? Nesse sentido de absorção do magnésio, né? Então vou passar aqui para vocês, que é o da Pura Vida, magnésio Trimag, né? Aqui. Depois vão estar todos na descrição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, hein? E no final eu esclareço também. Beleza. E aqui ficaram mais dois, né? Deixa eu ver qual que é o outro. Ah. E depois eu procuro um bem ruim assim mesmo, só vou colocar lá em mais baratos, etc. Essential, Essential é muito bom também. Tem uns produtos muito bons. Vamos ver aqui, ó. Aqui só tem a tabela nutricional. Magnésio 350, não tem os ingredientes. Então a gente vai ter que garimpar aqui, né? Esse parece ser Trimag também. Esse tem citrato, ó. No lugar do bisglicinato, esse é Quadrimag, né? Bisglicinato, malato, taurato e citrato. São 4. Ele tem 90 cápsulas. Cada cápsula, cada 3, né? Então ele tem 30 doses. Para chegar a 350, isso aqui a gente tem que ver também, né? 350. O da Nutrify era 200 só, né? Ou seja, cada cápsula da Nutrify tem 100, né? Esse aqui já 3 tem 115, 116, um pouquinho, né? Aqui não tem os ingredientes, então a gente tem que olhar lá embaixo. Bisglicinato de magnésio, malato de magnésio, taurato, magnésio citrato, magnésio, amido de milho também, o mesmo que foi colocado, né? No da Vitafor. Não colocou que é modificado, né? Então a gente não sabe, né? Porque pela lei, né? Quando é coisa transgênica, modificada, etc. Se você passar, se eu não me engano, 5% da proporção dos ingredientes totais, que você precisa colocar que é transgênico, etc. Senão. Mas o modificado, quando é interessante pôr, né? Não você omitir, assim, né? É ou não é? Pode colocar que não é, né? Estearato de magnésio, antiumectante, dióxido de silício. A cápsula é de água purificada, espessantes hidroximetilpropilcelulose e carragena. Corante inorgânico, dióxido de titânio. Então, o Essential, infelizmente, a gente já elimina aqui, né? E tem aqui... É difícil olhar, das vezes que eu vi, assim, no Amazon, algumas omitiam o dióxido de titânio e você entrava no site e tinha. Mas eu não lembro de ter visto de aqui ter e você entrar no site e não ter. Né? Vamos tirar a prova aqui no caso deles, ó. Essential. Esse é um Mag Quádruplo, né? MG Compras 4. E é R$100. Não é um preço, né? Pra você adicionar um neurotóxico junto, né? Essential. E é o que eu falei, né, pessoal? Não quer dizer porque esse magnésio ele tem dióxido de titânio que todos os magnésios da marca vão ter. Não necessariamente, ok? Vamos olhar aqui. No site deles. Vai que, né?
Essential, blá blá blá, Mag Complex. Informação nutricional, às vezes eles põem junto, né? Como eu falei. Ó, 350, não mudou. Ingredientes. Olha só. Dióxido de titânio. É muito comum, infelizmente, o uso bem vasto desse bendito dióxido de titânio. E aqui ainda tem o amido de milho também, né? Então esse aqui, da Essential, ele seria pior que aquele do Vita lá, né? Porque são duas coisas ruins, né? Um amarelo e um vermelho, né? Eliminado. Vamos ver o último aqui dessa lista, né? Ó, trio magnésio, Ocean Drop, 720mg. 720mg a gente já sabe, né? Que é a quantidade que contém em quanto? Ó, contém 60 cápsulas de 720mg cada. A pessoa vai olhar e falar, olha, nossa, quanto magnésio, né? Tem muito magnésio aqui, eu vou até passar mal de tanto magnésio. Só que não, né? Não é isso que reflete, né? Olha aqui, a gente tem aqui na... Então, é uma cápsula. Olha só, interessante. Ele tem uma cápsula... Deve ser até que grandinha a cápsula, né? Ela tem quase 1 grama. Se eu não me engano, a cápsula de ômega 3, né? Tem quase 1 grama, assim. Ou uma cápsula intermediária aí, né? Não sei se eles têm a foto aqui. Se eu não me engano, a Ocean Drop, ela tem uns suplementos, tem umas cápsulas diferentonas, né? Do padrão. E eles vêm nessa latinha aqui, né? É uma latinha de alumínio, assim, diferente do padrão. Eles têm um padrão próprio deles, né? E algumas coisas aqui não adianta de nada você ver aqui, por exemplo, 100% original. Pô, é óbvio, né? Garantia de qualidade, que significa nada. Produto natural 100% significa nada, né? Pô, açúcar é natural também, né? Não quer dizer que você vai encher a barriga de açúcar, né? Melhor preço do Brasil, isso aqui não quer dizer nada. Mais vendido, não quer dizer nada. Talvez, né? Não testar em animais, se você, né? Pô, é magnésio, né? Você vai testar magnésio no animal pra ver o quê, né? Se solta o intestino do animal, né? Magnésio é essencial pra grande maioria, né? Dos mamíferos aí, né? A rápida absorção em cápsula 100% natural, também de novo, né? Vegano, não quer dizer nada. Sem lactose, sem glúten, ok. Isso aqui, gente, tem que tomar cuidado, né? Isso aqui não necessariamente foi a marca que pôs, né? Essas afirmações aqui, né? Pode ser até, talvez, até que ela tenha colocado, né? Mas se ela vender aqui, se ela não vender... Que é o informativo, né? Pra que serve e tal. E vamos ver aqui o principal, né? Então, é interessante que uma cápsula tem 175, ó. Tem quase metade, né? Dos valores diários. É uma quantidade muito boa. A gente vai avaliar o preço, né? Ver se compensa mais, né? E a composição dele é de malato, óxido de magnésio. Olha a pegadinha do malandro aqui, ó. Tá vendo? Eles colocaram o óxido de magnésio. Lembra que eu falei? Que é o quê? Que é um laxante barato, né? O segundo ingrediente é o óxido de magnésio. Aí vai te enganar aqui nessa quantidade. Você assim, nossa, cada cápsula tem tudo isso de magnésio. Só que é um magnésio que você só absorve 5%. Né? Ó, então, e o terceiro é o bisglicinato. O bisglicinato tá lá no terceiro. Então é isso que você tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? A composição do tipo de magnésio. Esse aqui é o intermediário, ou seja, a segunda maior quantidade de magnésio, né, é o óxido. Então, esse 175 é um número para inflar aqui, né, digamos. Isso que você tem que prestar muita atenção. É, que nem eu falei, reiterando, né? Não quer dizer que os outros magnésios deles sejam ruins, né? Mas às vezes tem essa pegadinha do trio, do penta. Eles colocam o mais barato, né? Em uma concentração. Eu, grosso modo, digamos assim, se tiver óxido, eu acho que você já nem vale a pena você considerar, cogitar comprar. Já até ignora, né? Não é legal pegar por causa disso. É o filler, né? É só porque chama magnésio. Então, ele tem aqui o bisglicinato, beleza. Tem o dióxido de silício, estearato e o silicato de magnésio. É o magnésio com sílica, que é o parecido com o dióxido de silício. É sílica do mesmo jeito, que é areia do mesmo jeito. Que é uma mistura, né, de magnésio ligado a um silicato, né? Que são esses cristais, né, de areia, né? Rocha, né, que é uma areia. Cápsula é água purificada, espessante de hidroximetil, propilcelulose. Em tese aqui ele está querendo dizer que ele não usa nenhum corante, né? Em tese vai ser transparente a cápsula, eu imagino, né? Então vamos só olhar aqui. O que pegou foi esse óxido, né? Só dá porque tava bom demais aquela dose para ser verdade, né? Alguns muito bom, ótimo custo-benefício. Às vezes o pessoal não sabe, né? Dessas questões que eu falei, né? O óxido é baratinho, né? Vamos ver lá no site da Ocean Drop. Ocean Drop. Trio magnésio. Vamos ver se ele é bom.
de fato, né? Compre 3F2, blá blá blá. Gestantes, lactantes, ó. Procure acompanhamento profissional, só é o que eu falo, né? Pergunte pro seu médico, pro seu terapeuta, pro seu profissional da saúde se você precisa tomar quando você está gestante, lactante, né? Avaliações. Cadê aqui? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver se eles colocaram também, né? Aqui tem umas coisinhas carregando. Vamos abrir aqui a imagem. Não tá abrindo a imagem. Vamos ver aqui. Compartilhar link. Já dá uma desanimada, né? Ó. Não tem a formulação. Ah, aqui. Achei. Aqui a cápsula. Deixa eu ver essa cápsula. Parece que é transparente, olhando assim, que ela até fica sem reflexo, assim. Tem, né? Quando você for mandar formular, né? Pessoas, às vezes, quando costumam mandar formular suplemento, sempre peçam cápsulas transparentes. Tá? Evitem cápsulas leitosas. Ou se for pôr, pode ser a clorofilada, né? Que às vezes o laboratório, não tenho. Peça, pode ser com clorofila mesmo, né? Etc. Vamos olhar aqui, então. Aqui, ó, corresponde, né? Tem aquela pegadinha que eu falei. Olha só, eles deram uma mudadinha, né? Não mudou tanto, mas ó, eles inverteram a ordem aqui, ó. De malato, bisglicinato e óxido de magnésio. Antes o óxido era o segundo, né? E a cápsula é só gelatina vegetal com água purificada. Então aí, né, pessoal, é o que eu falei do... Eu elimino por causa do óxido, né? Infelizmente, né? Esse número está inflado aqui, né? Ele não é um trimag, né? Se a gente for ver. Porque ele vai... Qual que é o problema, né? Ele vai acabar sendo laxativo para você. Você pega essa quantidade de 175, eu não sei quanto tem de cada um aqui. Eu sei que tem mais o de malato, do bisglicinato em segundo e terceiro o óxido. Mas quanto tem de cada um? Porque o óxido ele é fortemente laxativo, né? Às vezes você, uma cápsula. Talvez até por isso eles tenham colocado a porção de uma cápsula. Não sei, né? Então às vezes, eu vou tomar duas. Ele pode acabar, né? Soltando o seu intestino, né? Se você, ainda mais se você já tem um intestino equilibrado, tudo, você não precisa, né? Quem precisa é uma coisa, mas não tem, né? Que nem eu falei, o cloreto é melhor, né? O citrato é melhor. E aí você toma dois, ele solta. E geralmente o que vai acontecer, né? Quando ele... Esse efeito laxativo, ele pode atrapalhar a absorção, né? Porque ele fez uma passagem pelo sistema gastrointestinal muito rápida, né? Mais rápida que o comum. Isso vai atrapalhar dele absorver. Ele não passou muito tempo, né? Para ser digerido corretamente, né? Certo? Então, do nacional, aqui eu só vou finalizar com um. Deixa eu olhar aqui, né? Eu coloquei aqui por mais vendidos. Vamos colocar por menor preço? Só pra gente ver. A gente vê um assim e fala, nossa, esse é bem ruim mesmo, né? O leite de magnésio, isso aqui é o pó, né? É o sachê, né? Isso aqui é outra questão. Vamos comparar com o de cápsulas, né? Esse só a marca, isso aqui ele é laxativo, né? É para fins, né, de intestino preso mesmo. Esse aqui é o cloreto em pó também. Vamos ver aqui um que seja cápsula mesmo. O leite de magnésio transparente. Será que esse aqui é... Vamos ver. Será que esse aqui é... esse é pó também. Muito barato pra não ser. De malato. Ó, a gente tem um magnésio de malato da Natus Day aqui, ó. R$18. Natus Day Premium. O que isso significa? Nada. Premium não quer dizer nada. Ó, ele tá em promoção. O Amazon que tá vendendo. 54%. O preço dele normal é 40%. Então, em tese, pode ser que seja uma boa. Vamos ver se é uma boa, né? Natus Day, linha Premium. Esquece isso aqui. Suplemento alimentar de magnésio, cápsula soft gel, alto teor de magnésio. Eles estão afirmando, né? Com base em quê, né? Ó, já começa que só tem uma imagem, né? Beleza, o Amazon vende. Tem o Amazon em outra marca. Provavelmente La Sunday. Será que La Sunday, Natus Day deve ser o fabricante. 100% uma avaliação. Provavelmente é um produto novo, ó. 16 de dezembro, não é tão novo, né? O vendedor. Mas deve ser uma marca relativamente nova. A gente olhou aqui, ó. Já tá, né? Isso aqui provavelmente quem fez esse anúncio deve ter sido essa La Sunday, que é a marca La Sunday aqui, eles fizeram até, né? Que tem esse negócio de nome comercial, nome fantasia, né? Natus Day aqui, né? Deve ser deles. Não tem mais fotos aqui, isso já é um... Ficar atento, né? Ó, magnésio com ácido málico, né?
Eu comentei, se eu não me engano, também, né? Essa questão de energia e músculos, né? Tá. Vamos ver se é bom? Vamos ver se tem as informações nutricionais, né? Que é o que pega a gente, né? A gente precisar, né? Ó, ingredientes. Olha esse rótulo, que doidão, né? O primeiro ingrediente é óleo de girassol. Vou colocar óleo de cozinha aqui no primeiro ingrediente. Olha só. Tem aqui quanto tem de magnésio? Colocou que é alta quantidade. A gente não consegue ver a tabela nutricional. Então isso aqui tem que tomar cuidado, né, pessoal? Deve estar bem vendido aqui. Ó. Tem promoção até, né? Aqui não, mas a gente consegue, dependendo, até ver se ele tá vendendo bastante, se não tá. Ó, aqui 5 mil e tal, e 60, ele tá vendendo até que bem. Olha os ingredientes. Se o primeiro ingrediente for o óleo de girassol mesmo, nossa, já, aqui já estourou, né? O óleo de girassol tem ácido linoleico também, que eu falei, né? Não é porque é de girassol, né? Mas a lecitina ali que eu comentei da outra vez, ela é menos pior que a lecitina de soja. De um outro, eu não lembro qual que era. Acho que era da Vitafor que tinha lecitina de soja. Vamos lá. Óleo de girassol, já. Malato de magnésio. Ah, legal. Tudo, né? Gelatina. Óxido de magnésio. Água purificada. Umectante de glicerina. Emulsificante de lecitina de girassol. Corante de óxido de titânio. Óxido de ferro vermelho. Óxido de ferro preto. Carmim. Estabilizante cera de abelha. Mano, esse rótulo aqui, esse aqui é campeão. Viu? Eu procurei por mais barato. Isso aqui tem umas red flags nervosas, né? Isso aqui é óxido de ferro vermelho. O que que é? Ele é ferrugem. Né? O que que é óxido de ferro vermelho? É o ferro enferrujado que vai dar a cor para a cápsula ficar vermelha. Isso aqui você está consumindo um alimento. Não sei se essa corzinha aqui que eles puseram aqui, né? Parece até o suplemento de ferro. Você está consumindo ferrugem, ok? Que contém 30 cápsulas de 1.650 cada. Muito estranho isso aqui, né? Cada o quê? Eu quero até entrar ver se a gente acha o site deles, né? Tá vendo? É o barato sai caro, né, pessoal? Muito cuidado aí. Será que tá como Natus Day? Ou como La Sunday? Vê aqui, né? Ah, mas ele custa só R$ 18, né? Ó, neurotóxicos, etc. Né? A gente pode encontrar aqui, ó. Mexe aqui com função endócrina, aqui, ó. A quantidade está em primeiro mesmo, né? Então a gente tem ferrugem, óxido de ferro preto. Ó, eles puseram ferrugem vermelha, ferrugem preta, cera de abelha. Gastaram cera de abelha à toa, né? Dióxido de titânio, já falei, né? Muito estranho, né? Essa composição muito ruim, né? Vamos ver se tem aqui Natus de magnésio. Complicado, né? Laçandeia, deve ser esse laçandeia aqui, ó. Magnésio, bisglicinato, 150 cápsulas. Aquele lá era o que mesmo que eles colocavam? Eu quero avaliar específico aquele, né? É complexo, 4 tipos de magnésio. Opa, esse aqui não. Cadê o... Aqui. Magnésio de malato. Vamos ver o específico de malato. Só ver se tá tão ruim quanto a gente viu ou se... Ou esse aqui é Essential, né? Aqui, Laçandei. Laçandei Pharmaceutic. Nossa, se for uma marca de fora, meu, piorou, né? Nesse sentido aqui. Vamos ver. Ó, magnésio de... Não tem, cara. Aqui tá de malato. Aqui tá aparecendo só o bisglicinato. Nossa, no site deles não tem o que tem. Não tem. Ó, tem esse outro aqui. Que é diferente, ó. Ó o preço. Já é um preço diferente. Mas vamos ver se não é, né? O mesmo. E só muda a apresentação. Ó, essa cápsula vermelhinha, né? Já tem uma cara de ser parecido. R$ 62 aqui. Com 30 cápsulas. Rápida absorção, alto teor de magnésio. Não significa que é o magnésio que você vai absorver, tá? Ó, 1.650 por cápsula. Por cápsula, Jesus amado, hein? Bom mesmo, hein? Só que não, né? Que é o que eles puseram aqui. Aqui só mudou a apresentação, então, né? Ele tem um frasquinho, deve ter mudado a apresentação, né? Mas continua, né? Então vamos ver aqui, ó. Ah, eles puseram, né? Olha só. Vamos lá. Bem ruim aqui de ver, né? Isso aqui
não tava lá, né? A gente consegue ver agora. Olha só, olha a contradição. Olha só, a rotulagem, nossa, isso aqui não era nem para ser comercializado dessa forma. Tudo errado aqui, ó. Você lê isso aqui, 1.650 miligramas por cápsula. Dá a entender que tem 1.650 miligramas de magnésio ou do composto aqui. Ou seja, ele tem 1,5 gramas, né? A gente vem aqui, ó, tem essa quantidade, mas olha de magnésio, alta quantidade, né? Ele tem 350 miligramas de magnésio. Vamos ver se é aquele magnésio, né? Aqueles magnésios ali, que ele tá no outro mesmo. Se é tão ruim assim. Olha só, o primeiro ingrediente, né? Já é uma luz bem vermelha aqui. É óleo de girassol. Esse peso todo aqui é dessa cápsula vermelha, pesadona aqui, né? De óleo de girassol. Ó. Malato de magnésio, ok. Gelatina, óxido de magnésio, já aqui, né? E muito estranho, né? Eles não separaram a cápsula os ingredientes, né? Da cápsula dos ingredientes do miolo, né? Do filling dele, né? Água purificada, umectante, glicerina, emulsificante. É a mesma coisa que eu falei. Eles têm lecitina também, dióxido de titânio, óxido de ferro, que já não bastava, óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho, ferrugem, né? Carmim. Ah, carmim. Carmim é aquele corante que eles chamam de natural, né? Só que é o carmim cochonilha. Cochonilha é aquele bichinho, né? Aquela praguinha das plantas, né? Que ele tem uma cor vermelho rosado, bem forte. Assim, a gente pode falar assim, ele é um corante natural? Até é um corante natural. Só que ele é feito com o quê, né? É a base dos insetinhos, né? Miudinhos, esmagados, né? Para se obter, né? Esse corante vermelho. Então ele pode ser o quê? Alergênico, né? A gente está ingerindo, né? Pequenos fragmentos desses insetinhos, né? Estabilizante cera de abelha. Botou a cera de abelha aqui. Gastou. Não sei como eles não colocaram cera de parafina mesmo, né? Então esse aqui é um red flag gigantesco. É o pior, né? Você vê aqui, eu vou procurar não, mas eu vou colocar barato, por preço barato. Eu caio nessa bomba aqui, ó. E o preço cheio de 40. Tá caro ainda também, né? Preço metade. Consegue vender assim. Caríssimo, né, meu? Não compensa, não vale, não indico esse aqui. Já viu, né? Dos mais baratinhos, ok? E só vou fechar aqui do Amazon. Agora, um que eu indico, olha só. Um outro que eu indico que eu uso aqui, né? Esse aqui é aquele que eu falei, né? Dessa questão um pouco mais inespecífica, né? Ah, eu quero tomar um magnésio, não tô assim tão certo, né? Do que utilizar aí. Eu quero algo geralzão, né? Que nem eu falei. E aí o pessoal indicaria esse aqui, né? O Mag 5 Complex da Nutrify, né? Para você que quer um magnésio geralzão, né? Que nem eu falei. Ele tem 5 magnésios diferentes, né? É da Nutrify, né? Aqui, ó. Ele tem bisglicinato, de magnésio malato, citrato, taurato e ascorbato, certo? Ele não tem óxido. Vocês podem ver aí, né? Ok. Vamos ver aqui se a gente tem a formulação dele. Vamos ver lá embaixo, que aqui eu não achei, né? Coisa a gente entrar no site. Vamos ver aqui, ó. Bisglicinato, o primeiro, malato, o segundo, sais de magnésio do ácido cítrico, citrato de magnésio, taurato de magnésio, ascorbato de magnésio. O ascorbato, ele serve de uma certa forma que ele faz uma reação onde ele neutraliza um pouco esse ácido cítrico aqui, que é o citrato de magnésio, né? Então ele é bom assim, até para quem tem problemas gastrointestinais, né? Porque tem ácido cítrico aqui, não vai fazer mal pro meu estômago, né? Então ele tem o efeito que a gente chama de tamponado, né? Tamponamento. Então ele vai neutralizar essas acidez. Ele não vai neutralizar a vitamina C. Ele tem até vitamina C aqui, né? Uma pouca quantidade, mas tem. Ele vai neutralizar esse efeito, né? Principalmente para quem tem, né, problemas gastrointestinais, né? Então, o antiumectante usado foi fosfato tricálcico, agente de massa celulose microcristalizada, lubrificante, extrato de magnésio,
A gente vê que não tem como fugir, né? Estrelato tem em todos, né? Então, luz amarelinha aí pra todos. Eu não vi nenhum que não tenha, né? Estabiliza a tela de fora, né? Estabilizante hidroximetilpropilcelulose, glaciante carragena, regulador de acidez, acetato de potássio, corante, clorofila pública. Esse é cúprica. Esse que eu consumo. Fosse indicar um geralzão, né? Indicaria esse pra quem, assim, eu ainda quero. Eu ainda não sei, né? Que às vezes você usa esse e você consegue ver de uma forma geral, né? Os benefícios que ele vai trazer pra você. Então vou colocar aqui, ó, Mag 5. A gente tem de outras marcas, sim, né? Mas cabe avaliar, né? Que nem eu mostrei, teve um Trimag, que ele não era tão bom, né? Tinha óxido, né? Teve aquele outro horrível, que foi o último aqui, dessa Laçandeia aqui. Nossa, esse aqui, passe longe. E assim, gente, quando você vê o que eu falei, né? Eu não indico marcas, né? Eu indico produtos pontuais específicos, né? Essa marca aqui, ela já, por esse produto aqui, ela já a gente perde até a vontade de, vamos avaliar um outro produto deles para dar uma chance, etc. Né? Pode se avaliar sim, mas já, né? Então tem o Mag 5 aqui, né? Nutrify. Depois o link para vocês ali. E depois eu coloco a lista dos eliminados aí também. Né? Beleza, nacional. E só o último aqui, pra gente fechar, né? Aqui do iHerb. De magnésios, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente fecha por hoje, né? Se tiver alguma pergunta, se não, se quiser pode fazer alguma pergunta depois. Pode mandar por e-mail para mim, alguma dúvida. Você pode avaliar vitaminas D, pode avaliar não sei o que, sal integral, você pode avaliar, etc. Podem fazer sugestões, né? Eu sou bem-vindo, eu aceito as sugestões. Deixa eu só ver aqui, ó. Magnésio. Tem mais um aqui. Citrato. Só pra gente fechar. O melhor do melhor que foi que eu falei, né? O treonato. Só pra fechar aqui. Treonato a gente tem cápsulas, a gente tem em pó. Em pó é legal, que às vezes fazem um treonato com sabor natural, tudo. É bom pra criança, né? O treonato ele ajuda também. O treonato e o taurato seriam os principais, assim. Se a gente for ver pra criança, né? Tem aqui que eles puseram de Smart Mag, né? L-treonato. Ele é um pouco mais caro, né? E você vai ver que a quantidade de magnésio que ele tem, ele é menor. Mas você vai ver que ele tem uma absorção quase 100%. Né? Como eu falei, ele passa a barreira hematoencefálica, né? Então ele vai ser muito bem absorvido. Né? Só pegar um aqui para exemplificar para vocês. Essa marca aqui, Life Extension, é muito boa. Essa marca Call Nutrition aqui também é boa. Vamos só ver o dessa daqui, pra gente finalizar, né? Uma indicação de treonato. Que não é tão fácil da gente encontrar, né? Principalmente no Brasil, né? A gente tem aqui o rótulo. Tal. Lá eles usam esse Magtem aqui, é meio que patenteado. Parece muito bom esse aqui, ó. Poucos ingredientes. Quando eles põem outros ingredientes, né? Quer dizer que eles já se referiram ao magnésio. Ok. Vamos ver ali embaixo em português. Aqui no Brasil eu já vi algumas marcas do treonato. Infelizmente eles põem dióxido de titânio. Então é aquilo que eu falei, né? Você vai estar anulando o efeito, né? Benéfico dele. Tem que tomar muito cuidado. Ok. Aqui, né? 30 porções tem 30, né? Então, 2 comprimidos. O custo por porção é de R$5 por porção. Então, aqui, colocando imposto, ele vai para R$8 mais ou menos. Uma porção, 2 comprimidos. Né? Uso sugerido. Cadê os ingredientes? Aqui, outros ingredientes. Então, o primeiro ingrediente a gente já sabe que é magnésio. Olha só. Depois tem celulose, leucina, estearato de magnésio e sílica. O primeiro ingrediente aqui é o magnésio treonato. Que eles não puseram ali, né? Porque já colocaram outros ingredientes. Então você já sabe, é uma fórmula bem limpa mesmo, né? Se a gente for ver, uma das mais limpas que a gente viu, né? Até agora, não usa nem estearato, né? Não tem, né?
Ah, tem estearato no final aqui. E sílica, né? Mas tem leucina, né? Outro aminoácido. Então, esse aqui seria o que a gente chama é o padrão ouro, né? Só que, né, essas questões que eu falei, né? Esse você não vai tomar muito, assim, né? Até pelo valor, essas questões. Uma função aí pontual, né? Eu indicarei para... Eu falei para crianças, pessoas que têm doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, né? Ele ajudaria mais do que os outros nesse aspecto, né? E esse aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, para finalizar. E aí a ideia, né, pessoal, é fazer nesse formato aqui, né? Se vocês gostaram, espero que sim, né? A gente faz uma parte teórico e essa parte aplicada aqui, né? A gente avaliando, né? De forma mais... Porque que eles... de perto, né? Pra gente ver que às vezes... Que nem eu tô falando do magnésio, mas eu falei algumas coisas aqui, pode ser que se apliquem, né? Para outros ingredientes, outros produtos, né? E pode ser também que algumas coisas do que eu falei não se apliquem a alguns, né? A formulação, etc. E tem algumas particularidades diferentes, né? Por exemplo, quando é em solução oleosa, pode ser um pouco diferente, né? Do que nem geralmente vitamina D. Vitamina D, o veículo, ele é lipossolúvel, né? A vitamina D. Ou seja, ela é melhor absorvida, né? Quando a gente consome com uma fonte de gordura, né? Então, você vai ver vitamina D, por exemplo, em cápsulas assim igual a de magnésio. A absorção dela não vai ser das melhores, porque a via dela já está prejudicada. Então aqui, ó, col, para finalizar aqui, né? L. Treonato. Link. Tem um link aqui. E depois eu coloco na descrição um apanhado geral, esses reprovados também, né? Assim, ó, não indicados, né? Beleza. E eu acho que é isso, né, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Sei que é muita informação para digerir, né? E essa live vai ficar gravada, né? Vocês vão poder assistir posteriormente, né? Tem aqui os slides. Coisa bem simples por alto, né? Vocês podem depois pausar e assistir, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tem o meu e-mail de contato aí na descrição, né? Aqui na descrição desse vídeo, na descrição do canal. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Senão, a gente encerra, né? Eu acho que é isso. Maravilha? Acho que fechou, né? Então, obrigado, pessoal. Boa noite, bom fim de semana, tudo de bom. E eu fui. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.